Graça e paz, povo de Deus. Aqui é o apóstolo Anastácio Leitão, da Igreja Ministerial Árvores de Justiça, na nossa segunda aula deste módulo, o chamado. Quero desejar boas-vindas a ti, amado pastor, obreiro, líder, membro fundador e os demais que puderem acessar este material riquíssimo. Nós estamos aqui hoje nesta segunda aula para falarmos do chamado. Continuaremos a falar do chamado, que é o nosso tema geral, mas hoje vamos falar dos chamados de Deus. Samuel, Davi, Eliseu e os discípulos. Vamos estudar, dando continuidade à lição anterior, vamos estudar como é que estes foram chamados, como é que Deus chamou a eles, para podermos entender o que é que existe de comum nos homens que foram chamados por Deus e que lição nós podemos tirar com estes chamados. Queria recordar, na aula passada nós falamos sobre o nosso chamado, falamos de algumas leis ali importantes. Recordamos a você que na hora, no momento em que Jesus Cristo te chamou, você estava em algum lugar sujeito a algumas regras e num ambiente conectado com pessoas. Foi exatamente neste ambiente que Cristo te chamou, razão pela qual, para nós entendermos melhor como nós fomos chamados, precisamos de não se esquecer de onde estávamos e como nós fomos tirados de lá. Na aula passada nós detalhamos isso de uma forma muito boa. Se você não assistiu à primeira aula, recomendo ir assistir a primeira aula para entender onde é que nós estamos agora. São aulas integradas, não há como você compreender a aula de hoje sem você começar da aula anterior. Então, como dizia, hoje vamos falar sobre os chamados de Deus, aqueles homens que foram chamados por Deus. Como é que eles foram chamados? Como é que foi a circunstância em que Deus os encontrou e em que ambientes Deus lhes chamou, para que motivos Deus chamou a eles e para onde é que Deus quis que eles fossem. Nós vamos tomar o exemplo de Samuel, vamos tomar o exemplo de Eliseu, vamos tomar o exemplo de Davi e os seus discípulos. Glórias a Deus. Nosso tema-chave de hoje é livro de João, capítulo 15, verso 16. João, capítulo 15, verso 16. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Essa é uma declaração muito forte de Jesus Cristo naquela série das orações sacerdotais que ele faz. Ele vem recordar aos discípulos que nesta comissão, nesta chamada em que vocês estão, não foram vocês que me escolheram, não foram vocês que me chamaram, não foram vocês que vieram se apresentar a mim. Pelo contrário, eu é que vos chamei, eu identifiquei a vocês, eu descobri quem vocês eram e eu vos chamei porque eu conheço a vocês e tenho uma missão que eu reservei para vocês, para que deem frutos e os vossos frutos permaneçam. E o demais, a permanência dos frutos glorifica ao nosso Deus. Então Cristo nos recorda que em todas as circunstâncias nós não vamos porque nós queríamos. Eu tenho certeza disso, que nem você sabia que existia uma vida bonita como esta em Cristo Jesus. Nem você quis esta vida, foi Cristo que te impeliu em circunstâncias que você menos imaginou. Você foi chamado, você foi atraído, você entrou nesta casa de Deus e hoje estás aqui descobrindo as maravilhas que Ele reservou para você. Então nunca se esqueça disso. Isso não está associado ao teu pastor, não está associado ao teu apóstolo, não está associado à sua denominação congregacional. Isso tem a ver com Cristo. É Cristo que te chamou, é Cristo que te chamou e é Cristo que te afetou. E é Cristo que disse, fique neste lugar. Ele escolheu. Existiam muitos bons lugares aos seus olhos, mas Cristo te escolheu para este lugar. É porque Ele sabe que existe um propósito maior para você cumprir enquanto estiveres neste lugar onde tu estás. Então, lembrem-se sempre, quando o seu chamado te complicar, lembre-se que não é você que escolheu, mas Cristo é que escolheu você. Quando as coisas não estiverem a ocorrer como você quer, lembre-se que não foi você que escolheu essa vida, foi Cristo que te escolheu. Quando te apetecer desistir, também lembre-se que não foi você que impediu para ingressar nessa vida, mas foi Cristo que te chamou para esta vida e Ele te chamou para que dês frutos. Amém? Então nós hoje queremos recordar, queremos entender
a outras pessoas que ouviram essa palavra diretamente de Cristo. O que estava por detrás? Uma nota importante para você é: Deus não te escolhe segundo a nossa visão, segundo a nossa compreensão. Algumas pessoas têm julgado isso. Talvez Deus errou, talvez Deus não pôde ter apontado a mim, talvez Deus não viu bem, a pessoa certa não era eu. Não existe isso. Deus nunca falha, Deus nunca erra. Deus não escolhe segundo os padrões humanos, Deus escolhe segundo os seus próprios padrões. Enquanto o homem vê as coisas presentes, Deus vê o futuro, Deus vê o amplo, Deus vê a dimensão completa da nossa realidade. Então, quando Ele escolhe, Ele já conhece as dificuldades que o nosso chamado tem, mas já conhece o potencial que Ele colocou dentro de nós, que está preparado para resistir. Então, nessa ótica de Deus escolher, não nós escolhemos a nós mesmos, nós queremos entender a história do primeiro homem que nós temos para esse nosso estudo de hoje, é o Samuel, o chamado de Samuel. Vá comigo na Bíblia, leia aí em tua casa, com mais vagar, para entender melhor o livro de 1 de Samuel, do capítulo 3, versos 1 até o versículo 10. Capítulo 3, versos 1 até versos 10. E entenda algumas realidades. Primeiro, o contexto em qual Deus chamou Samuel. Deus não chama Samuel em um contexto muito favorável. Deus não chama Samuel em um ambiente já forte, em que ele já foi bem treinado, não. Primeiro, o contexto real que Samuel viveu naquele tempo não foi saudável. Era um ambiente em que o Eli, sacerdote principal, tinha seus 2 filhos, Ofni e Finéias, que supostamente iam herdar o sacerdócio e dar continuidade à missão dos seus pais. Mas, pelo contrário, os filhos se meteram em desobediência total, profanaram o altar do Senhor, profanaram a casa de Deus, eles profanaram as ofertas do Senhor e Deus se calou. Deus cessou de falar naquela altura. A Bíblia diz que era rara a palavra de Deus. A glória de Deus já tinha subido naquele lugar e Eli, que podia repreender, estava por aí simplesmente assistindo. Então, nessas circunstâncias, é que a Ana vem depositar Samuel, talvez com seus 2, 3 anos, sendo educado neste ambiente. Um ambiente de total devassidão, um ambiente de total pecado na casa do Senhor. Samuel é educado naquele ambiente, mas ele foi sempre fiel à palavra, foi sempre fiel ao homem de Deus a quem ele servia, razão pela qual diferenciou-se em muito dos outros que estavam naquele templo. Então Deus chama a ele neste ambiente, Deus chama ele nessa circunstância. Se tu fores a observar, não havia nada favorável para Samuel crescer em harmonia e em concordância com Deus. Havia tudo para que ele pudesse pecar, mas conseguiu se reservar e Deus lhe chama, Deus lhe encontra nesta realidade. E como é que Deus chama o menino Samuel? Deus chamou Samuel com uma voz audível. Não chamou de outra maneira, Deus chamou com uma voz audível. Samuel, Samuel. Foi uma voz que se entendia, ou que Samuel entendia, como a voz de Eli. A Bíblia nos conta que Deus chama Samuel pela primeira vez. Samuel, obediente, acorda, corre para o seu mestre. Mestre, me chamaste? Ele diz, não te chamei, volta e dorme. Quando ouve a segunda vez, Samuel, Samuel, levanta, corre, vai perguntar, mestre, me chamaste? Diz, não te chamei. E ele volta para Eli, ele diz, da próxima vez que ouvires a minha voz, diga, o teu servo, eis-me aqui, o teu servo ouve. E foi nestas circunstâncias que Samuel conseguiu aceder à voz de Deus, que o chamava e o comissionava para a missão que tinha reservado para ele. E note que Deus não chamou Samuel para dizer que eu vou te dar o sacerdócio a partir de agora você ficar rei, não. Deus chamou Samuel para profetizar uma sentença para a casa de Eli. Estás a ver como é que é coisa difícil, né? A pessoa que te educou, a pessoa que te treinou, Deus está usando a você para declarar contra a própria casa, para profetizar maldições contra a própria casa. Mas era um juízo, era a missão de Deus. Ele ainda é menino e ele, como sabia, aí impulsionou. Tudo que você ouviu me conta, tudo que você ouviu me fala para mim. Eu penso que ele já antevia alguma manifestação de Deus e ele sabia que qualquer hora que Deus falar, eu só aguardo a minha condenação.
misericórdias. Então, Samuel foi chamado nesta turbulência e foi chamado desta forma, nesta turbulência, no momento em que a voz de Deus não se ouvia, mas Deus conseguiu abrir a sua voz só para chamar, só para destacar o seu escolhido. Agora, quais são as lições que nós tiramos com este chamado de Eli? A primeira lição muito poderosa é que o chamado de Deus pode vir em momentos inesperados. Não existe um momento bom, um momento circunstancial em que nós podemos dizer, agora posso ser chamado. Deus agora, não é talvez em momentos de uma oração fervorosa, estás a orar ali, depois Deus vai falar contigo, filho. Não. Deus pode te chamar em momentos que você menos esperava. Samuel estava dormindo, mas Deus te chamou. Então, Deus não tem um padrão para te chamar em termos de circunstâncias. Qualquer momento pode ser um momento para Deus te chamar. Segunda lição, a voz de Deus pode precisar de ser confirmada por um guia espiritual mais experiente. Você pode ouvir Deus falando, mas não ter certeza de que é Deus. Você pode receber uma mensagem profética e não ter certeza de que essa mensagem vem de Deus. Você pode até ter sonhos e visões de forma muito clara, mas você não compreender que isto que eu estou a ouvir vem da parte de Deus. Isto que eu estou a ouvir vem da parte do Senhor. Então, estas coisas você vai precisar de entender quando você aprender a aproximar o seu pai espiritual, quando você aprender a comunicar-se inteiramente com o seu pai espiritual sobre visões, sobre sonhos. Tem pessoas que acham que sonhos, visões, informações divinas são estatuto de grandeza. Pelo contrário, quando você é grande demais, Deus não fala assim como você pensa. Deus interage. Vocês conversam como parceiros. Vocês conversam como amigos, como aconteceu com Abraão. Mas essa coisa de ter visões, de ter sonhos, de ter entendimento, Deus fala para os seus servos. Deus fala para os servos que Ele quer puxar para si. Aleluia. Tu podes ver isso no livro de Apocalipse, quando Deus conversa com João cara a cara. Depois de João amadurecer, já não foi conversa apenas, foi conversa e interação. Sobe para aqui, eu vou te mostrar algumas coisas. Vem para aqui, João. Olha isto. João conversa com aquele anjo. João faça aquilo. Níveis altos. Quando Abraão era criança, Deus falava com ele em visões, mas quando cresceu, disse, eu não posso te esconder nada porque você é meu amigo. Então eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Interação. Então, quando você está no nível de ter visões, saiba que existem pessoas que não estão nesse nível. Estão no nível de interagir com Deus. Estão no nível de parceria inteira com Deus. Então, você precisará de aproximar-os mais vezes para poderem desatar, desfazer, desmembrar e descodificar pacotes espirituais que você recebe para você poder entender e acessá-los. O simples fato de você receber não significa que você já tem um total de informação. Às vezes nós ignoramos nossos pais porque analisamos eles do ponto de vista humano. Pai, aquele está ocupado esses dias, está cheio de pecados, aquele ali, já ouvimos coisas sujas dele. Meu irmão, sacerdócio não apodrece, sacerdócio não se contamina. O que se contamina é a carne, o corpo. O apóstolo Paulo diz, miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero fazer se eu faço, quem me livrar desse corpo de morte. Então, existem circunstâncias em que você não pode avaliar o seu guia espiritual segundo os seus padrões, porque Deus ainda mantém fidelidade naqueles que Ele o chamou. Julgamento não é aqui, julgamento é no final das contas. Glórias a Deus. Terceira situação que nós aprendemos, a resposta correta ao chamado é a disponibilidade. Muitas pessoas, elas quando são chamadas, elas têm muitos caminhos, querem avaliar, querem analisar, querem ver a veracidade dos fatos, querem comparar. Chamado de Deus não se responde desse jeito. Samuel disse, estou aqui, fala que eu estou a ouvir. Disponibilidade imediata. 0 horas, disponibilidade imediata. À noite, disponibilidade imediata. De manhã, disponibilidade imediata. À tarde, disponibilidade. Assim você consegue responder melhor ao chamado de Deus, sem avaliar, sem colocar questões em causa. E outra questão que nós aprendemos é que Deus não tem uma idade certa para te chamar. Você pode ter uma idade aceitável para cumprir o seu chamado,
mas para Ele te chamar, você não tem uma idade certa. Até pode na infância Deus te chamar. Deus pode te chamar enquanto você ainda é criança, ainda é inocente, para poderes cumprir a missão que Ele tem. Glórias a Deus. Vamos para o segundo homem que Deus chama para o nosso estudo. Existem vários outros. O segundo homem que Deus chama é o Eliseu. Vamos entender o chamado de Eliseu. Queria pedir a você, amado irmão, para abrir a sua Bíblia no livro de 1 de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19 até versículo 21. 1 de Reis, capítulo 19, versículo 19 até versículo 21. O que é que nós encontramos lá? Nós encontramos a história de Eliseu, como Eliseu acessa o seu chamado, como Deus convida Eliseu para o seu ministério. Queria primeiro entender também o contexto. A Bíblia nos diz que Eliseu estava arando o seu campo, estava trabalhando o seu campo, estava trabalhando a sua machamba. É uma realidade muito dura, muito boa. Ali mencionam com 12 juntas de boi. Se fosse nos nossos tempos de hoje, nós diríamos que Eliseu estava trabalhando com 12 tratores na sua machamba. Isso já me dá a entender de que Eliseu não era um homem aflito, não era um homem pobre. Ele tinha uma capacidade financeira invejável. Se ele conseguia capinar o seu campo com 12 tratores, 12 juntas de boi, porque havia uma capacidade superior de lidar com essas situações. Então, ele já tinha uma vida estabilizada. Já saía de uma família também estabilizada. Já tinha certeza de que não passaria mal. Tinha uma vida estabilizada. Era rico para os padrões de vida daquela altura. É exatamente nesse tempo, nessa circunstância, que ele estava trabalhando aquilo que ele mais sabe fazer, que Deus aparece e chama. Eliseu não foi tirado de um templo. Eliseu não foi tirado de uma igreja. Eliseu não foi tirado de uma casa de oração. No momento de jejum, Eliseu foi tirado a trabalhar. Foi chamado enquanto ele trabalhava. E naquele momento, enquanto ele trabalhava, aparece Elias, lança o seu manto, conversa com ele. E ele só pediu uma coisa. Estou a pedir para ele despedir meus pais e depois vou te seguir. Aleluia. Glórias a Deus. Como é que Deus chama Eliseu? Elias, que foi o homem usado para contactar a Eliseu, era um profeta que estava em momentos de decadência e depressão espiritual. Depois de uma façanha com profetas de Baal, com feiticeiros da zona nativa de Israel, ele ficou exausto e foi pedir a Deus morte. Deus diz para ele: ainda não terminou a tua missão. Você não vai morrer, deixar Israel nas mãos. Vá ungir Eliseu para mim como profeta. Então, Elias sai com esta missão de localizar Eliseu e ungir como profeta. Existe um manto profético, uma veste própria chamada manto, que os profetas usavam, que era símbolo identitário sobre o que realmente identificava ele como profeta. Então, é nesse manto que, quando Elias se encontra com Eliseu, ele pega o manto e lança uma mensagem profética de que eu quero tirar esse manto que eu tenho para você. E Eliseu, profeticamente entendendo, ele responde sim, ele concorda com o chamado e pede apenas uma oportunidade para ele se despedir dos pais, se desfazer do passado dele e prosseguir. No livro de 1 Reis, no verso 20, diz assim: então Eliseu deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Ele abandonou tudo. Eliseu foi daquele tipo de homens que, quando houve o seu chamado, ele não mudou. Ele não mudou não questionou também. Ele não mudou de ideia sem antes encerrar um capítulo. Ele foi para trás, fechou o capítulo de um bom camponês, queimou as juntas de boi, pegou a carne, organizou uma festa, despediu-se de todos os seus familiares, do seu passado, e começou a seguir e a servir a Elias como seu servo fiel. Então, alguma coisa importante aqui nós temos que notar: Elias não falou com Eliseu, Elias só lançou a capa. E ele compreendeu que esta capa era um chamado ao ministério profético. Glórias a Deus.
Lições que nós tiramos com este chamado, quais são? Primeira lição, o chamado pode chegar no meio do trabalho cotidiano, não apenas no momento de oração. Você pode estar a trabalhar, Deus a te observar e dizer, não, eu quero aquele jovem. Você pode estar no seu trabalho normal e Deus dizer, preciso daquele senhor. E Deus te chama. Então não há um momento especial para Deus trazer o seu chamado. O seu chamado pode aparecer em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer hora. Aleluia. Segunda lição, o chamado implica deixar para trás. Eliseu sacrificou, pois despediu os seus pais, queimou todo o material que tinha de campo e decidiu seguir. Quando Deus te chama, uma das coisas que Ele gostaria que nós todos fizéssemos era de pegar o nosso passado, enterrar e começar uma nova vida. Como Ele diz no livro de João, versículo 3:3, vocês não podem ver a Deus se vocês não nascerem de novo. Então, nascer de novo é você começar a vida de zero. Novo nascimento. Então, Jesus Cristo nos ensina novo nascimento e Eliseu respondeu ao seu chamado com um novo nascimento. Ele matou o homem agricultor e ressuscitou um profeta. Terceiro, você não pode cumprir o seu chamado sem antes servir. Você primeiro tem que aprender a servir, aprender a ser obediente ao seu servo, ao seu pastor, ao seu pai espiritual, aquele que está na autoridade da sua vida. Você precisa de aprender a obedecer seriamente, cegamente, até digo isso. Porque existem conivências no chamado, eu chamo assim de conivências no chamado. Se você está debaixo da cobertura de leitão, todo o seu chamado vai ser moldado na base de leitão. Então, o que você não conseguir levar de leitão vão ser pedras de tropeço para você, para o teu ministério. Todas as portas que você não conseguir fechar enquanto estás servindo, você vai usar, elas vão surgir na tua vida como tropeços. E isso não vai ser muito bom, não vai ser muito agradável no seu chamado. Eu quero explicar isso de uma maneira demoníaca, não é? Os demônios que estão a lutar contigo no seu ministério, primeiro lutarão com teu pai. E se você não aprender como teu pai superou, você não vai ter uma nova forma de superar, porque os demônios já viram programados para o tipo de ministério que você está a carregar. Eu espero que tenha te feito entender. E por fim, a transferência de autoridade espiritual é um princípio bíblico. Eu aprendi com esse chamado de Eliseu, de que você não vai caminhar num chamado novo. Você sempre vai carregar o manto de alguém. Nós estamos aqui hoje a pregar no manto que foi derramado para os apóstolos em Atos dos Apóstolos, Atos 2. Nós não estamos a inventar uma coisa nova. Estamos a dar seguimento daquilo que nós recebemos. E Deus tem feito essa questão de transferir o manto profético, apostólico, de gerações em gerações. Você recebe de alguém e este alguém recebeu de alguém. Este alguém recebeu de alguém. Cada um que está seguindo um caminho já esteve debaixo da autoridade de alguém. E debaixo dessa autoridade em que você estava, você foi fiel, talvez você serviu, talvez Deus está te dando através de você o poder, a autoridade para fazer a possibilidade de você dar continuidade para outras gerações. Então, transferência profética é uma realidade. Você não pode ignorar, você nunca vai inventar uma coisa nova. Senão, volte para o tempo de Atos e comece uma coisa nova. Glórias a Deus. Vamos entender o terceiro homem que nós vamos para estudar esses dias. Primeiro, o terceiro homem chama-se Davi. Temos que compreender o chamado de Davi. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, de versos 1 até versos 13, dá-nos um panorama, mais ou menos, de como é que Deus chama a Davi. Em que contextos? Primeiro, num contexto de guerra, num contexto de declive do reinado de Saul por causa de desobediência. Saul desobedeceu a Deus, Saul frustrou as expectativas de Deus e as expectativas do seu povo e começa a colocar Israel em decadência. E nessa altura, Jessé tinha muitos filhos e todos eles homens. Deus que o levantou Samuel para ungir Saul, levanta de novo Samuel para ir ungir Davi. E na circunstância em que Samuel encontra a casa de Jessé, Davi não estava lá. Davi estava no campo cuidando dos gados do seu pai. Então, Samuel pede para que Jessé desse os filhos
deu o primeiro, Deus rejeitou. O segundo, Deus rejeitou. O terceiro, Deus rejeitou. O quarto, Deus rejeitou. Todos eles, Deus rejeitou. E Samuel, frustrado, pergunta: não tem mais ninguém aqui? Você só tem esses filhos? E o Jessé diz: não, tem ainda um, mas é caçula, é uma criança, é um de nada, está aí a cuidar depois. Deus, através de Samuel, diz: não, nós vamos sentar à mesa antes que ele chegue. Ele é que é a pessoa que carrega o manto que eu trago neste lugar. Glórias a Deus. Então, compreenda, não foi um ambiente de festa também que Davi foi chamado. Não foi um ambiente de honras. Davi foi encontrado no campo pastando, numa situação de total desprezo, em que ele não merecia estar no convívio familiar. Ele só merecia estar lá no campo pastando. Mas Deus, pela sua misericórdia, foi chamar ele lá do campo e concedeu o início do seu processo de chamado. Como nós ouvimos aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versos 7, diz assim: o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua alta estatura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas o Deus, o nosso Senhor, ele vê o coração. Então é o coração de Deus, é o coração de Deus que Deus, é o coração de Davi que Deus viu e decidiu eleger para dar continuidade ao chamado de rei de Israel. Glórias a Deus. Tem algumas lições também que nós precisamos de perceber. Davi foi ungido secretamente. Davi não foi ungido ao público, foi ungido secretamente, com os pais escondidos. Então, você não vai ao público sem você receber alguma coisa no secreto. Você precisa de receber algo no secreto, no off, como nós gostamos de dizer. O que você tem recebido para você manifestar no público? Davi só se tornou rei depois de ele ser ungido na casa do seu pai. Em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Lições que nós vamos aprender com esse chamado de Davi. Primeiro, Deus não seguia pelos critérios humanos de seleção. Deus não olha para teu nível acadêmico, para tua eloquência, para tua estatura, para tua beleza. Não. Deus tem seus próprios critérios para escolher. Deus tem seus próprios mecanismos para escolher. Deus chama como Deus chama e homem nenhum pode rejeitar. Glórias a Deus. Segundo elemento, a fidelidade no escondido é o critério de Deus. Davi foi fiel, mesmo nos momentos difíceis, ele guardou o caso do seu pai. Mesmo sabendo que os animais ferozes viriam lhe atacar em qualquer momento, ele guardou a fidelidade do seu trabalho. Então Deus amou a fidelidade de Davi no seu trabalho lá no secreto e Deus preferiu lhe exaltar. Havia outros filhos de Davi, de Jessé, que estavam servindo no exército, que talvez já tinham experiências acumuladas, mas não foram selecionados. Foi selecionado Davi, que estava cuidando depois para ser um bom cuidador do povo de Deus em Israel. Glórias a Deus, louvado seja o nosso Deus. O chamado pode ser confirmado antes de manifestar publicamente. Quando Deus chama a Davi, chama em secreto. Mais tarde, depois dele se tornar adulto, é que o chamado veio se confirmar que ele seria o rei de Israel. Mas a unção, ela já tinha sido dada há muito tempo. Tem vezes que nós ungimos pessoas assim dentro da igreja. Tem vezes que nós impusemos as mãos dentro da igreja e fazemos declarações muito grandes. Você espera aquelas declarações 2, 3, 4 dias, uma semana, um mês, um ano, 2 anos não se manifesta. Deus sabe o tempo certo para manifestar o seu chamado, para manifestar aquilo pelo qual você foi ungido. Não é o dia que você quer, é o dia que Deus quer. Assim como Deus escolhe o dia para você receber, também Deus escolhe o dia para você manifestar. O dia de Deus manifestar é o seu dia. Então, o período que se encontra entre o momento que você recebe o seu chamado e o momento que se manifesta o seu chamado chama-se período de preparo. E este período de preparo precisa de ser respeitado. Samuel recebeu o chamado quando era criança, levou tempo de preparo, até que Eli morreu e depois ele ascendeu. Eliseu recebeu seu chamado, teve tempo de preparo, Elias foi ascendido aos céus e ele começou com sua missão. De novo, Davi foi chamado quando era criança, esperou cumprir-se o período de reinado de Samuel para depois ele ascender a reinado de
ao reino e dirigir Israel. Sem dizer, eu já fui ungido, agora sou eu. Muitas pessoas, quando são ungidas, viram frustradas, não conseguem ficar debaixo da cobertura, não conseguem se manter debaixo. Sentem-se tão grandes que vê os seus pais pequeninos. Cuidado, você pode frustrar o seu chamado por não saber aprender a ficar debaixo da cobertura. Glórias a Deus. Então, você precisa de obedecer o tempo de preparo. E o tempo de preparo depende de Deus, não depende de você. Glórias a Deus. Então, essas foram as lições que nós aprendemos, ou que nós podemos aprender com o chamado de Davi. Existem muitas outras lições, mas isso aí nós ensinamos para o propósito pelo qual nós preparamos o nosso estudo. E o último chamado que nós recebemos para o dia de hoje é o chamado de Pedro. Pedro pescador. A Bíblia retrata num período em que Pedro foi pescar e não consegue pescar nada. Ele volta de mãos vazias. E exatamente no tempo em que ele volta, Jesus está à margem do rio. Jesus pede a Pedro para poder emprestar o seu barco. Pedro empresta o barco, Jesus prega. E depois de pregar, devolvendo ao barco, diz, pega o barco e vai pescar de novo. A Bíblia nos conta que Pedro foi pescar depois de uma conversa. Foi pescar por ordem de Jesus Cristo e voltou com muitos e grandes peixes. E aquela pesca milagrosa fez com que Pedro caísse em si. E ele disse para Pedro, afaste-se de mim, que eu sou um pecador. Pedro só descobre que ele era pecador depois de descobrir a santidade, a divindade e a grandeza de Jesus Cristo perante a situação da pesca maravilhosa. Mas Jesus Cristo, como conhece nossos corações, ele conforta Pedro dizendo assim, vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens. Em outras palavras, seja como for, eu vou transformar vocês em pescadores de homens, não só pescadores de muitos peixes. Encontramos isso no livro de Marcos 1, versículo 17. Pedro, reconhecendo a sua pequenez, a sua mediocridade, ele pede a Jesus para que ele se afastasse. Nós encontramos no livro de Lucas, capítulo 5, versos 8. Mas Jesus, soberano que ele é, santo e amável que ele não afastou, pelo contrário, ele chama a ele. Nas circunstâncias do homem, deve ser, ainda bem que descobriste que és pecador, vai embora, não te quero aqui. Mas Jesus diz, não, assim como você é, eu te preciso. Como nós falamos anteriormente, Deus não chama os capacitados, Deus capacita os chamados. Deus não escolhe segundo os padrões humanos, mas Deus escolhe segundo os padrões propriamente divinos. Então Pedro preencheu algum padrão divino para merecer a chamada de Deus. Lições que nós tiramos com esse chamado. Primeiro, é que Jesus chama no meio da vida comum. Assim como aconteceu com Davi, assim como aconteceu com Eliseu, também está acontecendo com Pedro. Não foi preciso ir para o templo para selecionar os melhores filhos para dar continuidade à missão. Mas Deus foi até a pesca, foi até ao mar da Galileia chamar os homens que estavam lá, passando noites e noites sem conseguir nada para pescar. Então, o seu chamado pode ter acontecido numa situação dessas e você ignorar, dizer, não é possível. Deus me chama na escola, Deus me chama no mercado, palavra a ser pregada aqui mesmo, palavra deve ser na igreja. Não, Deus não escolhe mecanismos nem lugares certos para te chamar. Se a missão é te chamar, quando o relógio toca, aí onde você está, você pode receber o chamado de Deus. Segundo, o chamado exige uma resposta imediata e radical. A Bíblia nos diz no livro de Lucas 5, versos 11, que eles deixaram tudo e seguiram. Não foi como podíamos imaginar, vou deixar meu barco aqui e eu gostaria muito que procurasse alguém para ficar a dar conta de pesca, tem família a seguir, tá? Não, ele deixou o barco e arrumou tudo e começou a seguir a Jesus Cristo. Então, tem vezes que o nosso chamado exige mesmo uma resposta radical, uma entrega total e radical, naquela mesma hora, sem precisar de medir as consequências. E outra situação que nós aprendemos, o confronto com a santidade de Deus revela a nossa indignidade. Não existe alguém que é digno quando é chamado. Você nunca vai dizer, eu sou bom, por isso Deus me chamou. Deus não nos chama nessas circunstâncias. Deus nos chama sempre no momento em que nós não somos nada. Deus nos chama sempre no momento em que nós não temos nada. Deus nos chama sempre no momento em que nós não podemos nada. Ali mesmo onde nós não somos nada, Deus diz,
exatamente, é aqui que eu preciso de você. Então precisa de ter essa consciência de que não é a tua santidade, não é o teu nível acadêmico, não são as suas qualidades que tornaram Deus a te chamar, mas é o ser Deus, o ser divino, o padrão que Deus usou para escolher você. Aliás, Deus quer chamar a todos, por isso muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Em nome de Jesus Cristo. Então, Jesus não procurou os mais preparados. Pelo contrário, procurou os menos preparados, os iletrados. Aqueles que não têm nada, que não são nada, que não fazem absolutamente nada. Que têm zero em termos de aproveitamento pedagógico na teologia. Esses Deus chama para envergonhar aqueles que dizem eu sou muita coisa. Aleluia. Como nosso hábito, nós temos aqui o nosso chamado. Já depois de entenderes, tem esse exercício prático. Como nós combinamos, você sempre vai partilhar as suas respostas em vídeo. Você vai partilhar as suas respostas em vídeos curtos, mas onde você vai abordar um pouco daquilo que é o teu exercício prático. No nosso exercício de hoje, você vai fazer uma análise comparativa. Em nome de Jesus Cristo. Vai fazer uma análise comparativa. Glória a Deus. Com base nos 4 chamados estudados, responde o seguinte: o que estavas a fazer quando foi chamado? No momento em que você diz que eu recebi o Evangelho, o que te lembra? O que você lembra que nesse tempo eu estava fazendo isto? Como reconheceu o chamado de Deus? Você foi chamado. Como você descobriu que isto é Deus que está falando? Este chamado é de Deus. Esta mensagem é de Deus. E deixe-me responder com sim. O que teve de deixar para trás? Você não vai seguir a Deus sem deixar nada para trás. Então, o que você acha que isto eu tive que deixar para trás? E seguir a Deus. O que você diz que isso falhou? Eles tive que negar isso. E também, qual foi a sua primeira resposta? Nós tivemos aqui as primeiras respostas de Paulo, de Pedro, de Samuel. Quais foram as suas primeiras respostas? O que você falou? Eu sei que muitos daqueles que tiveram respostas dele tiveram respostas assim, quero imaginar. Mas você, qual foi a tua resposta? E em qual dos 4 chamados te identificas mais e porquê? Os quais dos 4 chamados você se identifica mais? Eu, pessoalmente, quando fiz este estudo, quando eu estudei isso aqui, eu me lembrei de algumas coisas que boas para recordar, mas também difíceis. Era um momento muito crítico, muito difícil da minha vida quando percebi que fui chamado. Me lembro a minha esposa atual, a pastora Graciete, foi a pessoa que começa a falar para mim de Jesus. Ela começa a falar de Jesus, me ama, Jesus quer mudar a minha vida, Jesus quer me transformar. Infelizmente, todas as mensagens que eu recebi dela acabaram me conduzindo a um amor passional. Me apaixonei por ela e trocamos aquilo que era o plano de Deus em outros planos. E naquela mesma hora, Deus envia mais uma pessoa, por conseguinte, minha aluna, uma idade muito menor em relação a mim, e ela vem, começa a pregar para mim a palavra do Senhor. Ficávamos em sessões de 3 a 4 horas de tempo, de conversa de Jesus Cristo, para ela me tocar, me despertar um pouco daquilo que é o plano de Deus e o propósito de Deus para a nossa vida, para a minha vida. E nos primeiros dias eu tive muito receio, mas mais tarde eu comecei a dar um sim, até a ponto de convidar o grupo dela para começar a orar na minha casa. Eu reconheci que era a palavra mesmo que vinha de Deus, por cada maneira como ela falou. Primeiro, era uma criança, e sendo criança eu era o professor dela e o pedagógico dela. Aquilo não podia ser favorável para ela, deviam ser posições que podiam lhe intimidar, mas com a autoridade de Jesus Cristo ela conseguiu superar todos esses limites, todas essas barreiras, e falou comigo de forma muito frontal, e eu respondi ao chamado e comecei a servir assim durante, eu comecei a colocar meu pescoço a forca, como quem diz, comecei a seguir cegamente e até descobri que havia um caminho que Deus reservou para mim. Apesar de ser difícil para mim aceitar, mas desde muito houve uma disponibilidade para seguir, e hoje eu estou aqui. Quando eu paro para olhar para esta realidade, eu vejo como Deus chama a Eliseu.
Deus chamou Eliseu. Eu me identifiquei muito com esse chamado, pela maneira como Eliseu respondeu. Ele respondeu, começou a seguir cegamente a Elias, seguiu cegamente a Elias. E quanto mais ele seguia, as coisas mais se tornavam mais claras, mais evidentes. Eu espero ter te ajudado, espero também que esta aula tenha te impactado muito. Quero terminar por aqui, reservando mais tempo para a aula número 3. Shalom, Deus te ama e nós também.